Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos aplaudir esse Espírito de Deus, a alma da igreja, o sopro de Deus. Boa noite, queridos irmãos. Meus irmãos, chegamos o primeiro dia do Seminário de Vida no Espírito Santo. Eu me chamo Elson, eu participo deste grupo de oração, eu estou na coordenação deste grupo de oração. Eu sou casado com a Shirley, que está aqui, sou pai do Lucas, que está ali, e a Sofia deve estar lá atrás com as crianças. Eu participo desse movimento Renovação Carismática, já vai fazer 30 anos. Eu sou pregador deste movimento e também formador, Ministério de Formação e Pregação. Mas nada disso importa se eu não tiver o Espírito Santo, se eu não buscar o Espírito Santo. Seminário de Vida no Espírito Santo. Olha essa frase, é uma frase forte. É um convite para você viver sob a ação do Espírito Santo. E por que nós somos chamados a viver sob a ação do Espírito Santo? Porque nós somos cristãos, nós somos católicos. Olha para o seu irmão e diz assim: tu é católico, apostólico romano. Você foi batizado. Fala para ele. Então você tem o Espírito Santo, aponta para ele. Só que você precisa, fala para ele. Deixar o Espírito agir. Viver sob a ação dele. Amém? Então, esse seminário de vida no Espírito Santo é exatamente isso. É proporcionar ao fiel católico, ao fiel cristão, aquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a viver sob a ação do Espírito de Deus. O Espírito é a alma da igreja. É o Espírito Santo que sustentou a igreja desde os apóstolos até hoje. Pense num santo aí de devoção, um santo famoso. Padre Pio, vamos falar outro? São Francisco de Assis, outro. São José. Todos eles foram movidos pelo Espírito Santo. Você está entendendo a importância de viver sob a ação do Espírito Santo? Sem o Espírito Santo nós não temos vida, meu irmão. Sem o Espírito Santo a gente se engana, a gente mente para nós mesmos, a gente finge que está bem, que está legal, que está bom, mas não está. E aí a gente precisa entender que a gente é fraco. Este mundo nos puxa para longe de Deus, nos arranca de Deus. São Pedro apóstolo, na sua carta, ele diz que o demônio ruge como um leão para ganhar as almas para ele. E como é que nós vamos vencer esse leão que ruge? Você tem força para vencer esse leão? O apóstolo Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que fortalece o apóstolo Paulo? O Espírito de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu quero iniciar esse seminário de vida no Espírito Santo
dizendo para você que você precisa tomar uma decisão, e você já tomou essa decisão, de estar aqui hoje. Essa decisão de deixar com que o Espírito Santo, essa água viva, flua no seu interior para gerar uma vida nova, um novo homem, uma nova mulher. Quem precisa de vida nova aqui, levanta a mão. Eu preciso de vida nova. Todos os dias eu preciso que o Espírito Santo venha sobre mim e me ensine a ser um homem melhor, um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor. Porque a minha carne insiste em gritar. A minha carne insiste em me afastar do Espírito. Mas o Espírito é mais forte. Então nós precisamos viver sob a ação do Espírito Santo. Seminário de vida no Espírito Santo. Aplauda você mesmo, porque você fez a inscrição e você disse sim a Deus para essa jornada e deixar o Espírito Santo começar a trabalhar na sua vida. Diga sim, o sim de Maria, o sim de Nossa Senhora. Deixar com que o Espírito Santo gere Jesus na sua vida. Foi isso que Maria fez. Maria disse sim para o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo fez em Maria? Gerou Jesus. A mesma dinâmica o Espírito Santo quer fazer conosco. Gerar Jesus em nossas almas. Fazer cada um de nós discípulos amados, discípulos verdadeiros de Jesus. É isso que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo quer fazer na igreja. Fazer com que o católico batizado seja de fato um discípulo do Senhor Jesus. O Espírito Santo só quer fazer isso. E aí você olha para você mesmo, e aí você já começa a se perguntar: o que eu preciso para ser discípulo do Senhor? Calma, temos 9 semanas pela frente. Temos muita coisa para conversar daqui para frente. Amém? Meus irmãos, pegue a palavra de Deus, a Bíblia, a nossa palavra que nos ilumina, que nos orienta, a palavra do Espírito Santo. Pegue a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 4 a seguinte. Esse trecho do Evangelho de São Lucas, ele narra várias parábolas que a teologia nos ensina como as parábolas do reino de Deus. Havia se reunido, versículo 4, capítulo 8, havia se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto dele. Nós não viemos de outras cidades, nós viemos de outros bairros, não viemos de tão longe. Mas essas pessoas que o Evangelho está falando somos nós. Esta multidão que o Evangelho está falando somos nós. Então, as pessoas vindo de várias cidades para junto dele. Ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente. E ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho e, tendo nascido, secou por falta de umidade.
Outra caiu entre os espinhos, cresceram com elas e sufocaram-nas. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido e produzido frutos 100 por um. Dito isso, Jesus acrescentou, alteando a voz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos perguntaram a significação desta parábola. Ele respondeu: a vós é concedido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a outros lhe fala por parábolas, de forma que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus vai explicar essa parábola agora. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem a palavra, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração. Vou repetir: os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração para que não creiam e não se salvem. Aqueles que receberam em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que a acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo. Na hora da provação, a abandonam. A que caiu entre os espinhos, estes são os que ouvem a palavra, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres da vida. Assim, os seus frutos não amadurecem. Aquele que caiu em terra boa são os que ouvem a palavra com um coração reto e bom. Retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Amados irmãos, esta parábola do semeador é uma parábola que coloca 4 situações da nossa vida. Preste muita atenção no texto bíblico que nós acabamos de ler. A palavra diz que o semeador, que é Jesus, o próprio Jesus, ele saiu para semear, saiu para anunciar o reino de Deus, para anunciar a boa nova que é Ele, através da sua palavra, que também é Ele. No Evangelho de São João a gente vê que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é também a palavra viva. E aqui a gente não fala simplesmente de um livro chamado Bíblia, mas a gente fala de uma palavra que transforma, que liberta, que cura, que muda as nossas vidas. A palavra de Deus, ela não é simplesmente um livro a qual nós botamos na estante ou botamos debaixo do braço e decoramos alguns versículos e achamos que ali já temos uma grande experiência com Deus. A palavra de Deus é algo espiritual que tem poder de mudar a nossa vida. Se a palavra lida, absorvida, não mudar a nossa vida, se essa semente que for lançada não entrar em confronto com o meu eu, a ponto de mudar os meus conceitos, em vão é a leitura da palavra de Deus. Então Jesus, sendo o semeador, ele vai semeando. E a gente viu que
ao semear a palavra de Deus, Jesus joga a semente, e essa semente, o diabo, é o que diz a palavra de Deus. O demônio vem e rouba a palavra de Deus do nosso coração. Sabe por que ele rouba, meus irmãos? Porque ele sabe que a palavra de Deus é a única forma de nós entrarmos no caminho. E quem é o caminho? Jesus. Então o diabo, no momento que a palavra de Deus é semeada no seu coração, pode ter certeza de uma coisa, meu irmão. Eu tenho uma péssima notícia para te dar. O diabo vai trabalhar incansavelmente para tirar essa palavra de Deus do teu coração. Para jogar essa palavra de Deus à beira do caminho. E aí você não vai dar importância. Essa palavra é uma palavra qualquer. É uma palavra bonita, é uma palavra muito sábia, mas ela não tem efeito nenhum sobre mim, porque o demônio sutilmente foi lá e roubou. E a gente sabe quando o demônio rouba a palavra de Deus? Não. Isso é espiritual, meu irmão. De repente, a palavra de Deus sai do seu pensamento, não tem valor. E o semeador continua semeando. E ao semear, ele encontra outro terreno, que é o terreno pedregoso. Está cheio de pedra, ó. E aqui você vê que tem plantas que não estão conseguindo crescer. O solo pedregoso é aquele coração que ouve a palavra de Deus, ele até absorve a palavra de Deus, ele se alegra com a palavra de Deus, ele se anima com a palavra de Deus, porém, ele não tem firmeza, ele não tem raiz. Você já viu por que essas plantas não estão crescendo? Porque elas não têm raiz. Então eu vou para a igreja, eu gosto do Padre Charles, e quem não gosta do Padre Charles, né? As homilias maravilhosas, eu ouço as homilias do Padre Charles, umas homilias que você sai daqui de cabelo arrepiado. Eu saio daqui de cabelo arrepiado. Mas 5 minutos depois, entrou por aqui e saiu por aqui. Você sai da igreja, 2 minutos no estacionamento, já era. Não precisa nem sair da área da igreja. Então essa palavra, ela não criou raiz. Ela está num solo duro, pedregoso. O padre Charles é muito bom nisso, que nós precisamos perdoar. Nós precisamos abrir o nosso coração para o perdão, para o amar o irmão, porque isso libera a graça de Deus. Mas o que a gente faz? A gente não perdoa, o nosso coração está duro, o nosso coração é uma rocha que não passa. Essa planta não consegue nem crescer, não consegue nem subir um galhinho, porque é tanta pedra que sufoca as raízes. As raízes, elas vão crescendo, elas vão se engatando entre as pedras, e elas não conseguem nem gerar, nem florescer um fruto, nem nada, porque está muito duro. Aí o semeador começa, ele não para. O semeador é insistente. O semeador, ele não desiste. E o semeador continua. E aí ele encontra um outro terreno. Ele encontra um terreno espinhoso. Olha só os espinhos. As plantas vão tentando crescer, umas até crescem. E quem é esse que é o terreno espinhoso? É aquele que ouve a palavra de Deus, se anima com a palavra de Deus, entende a palavra de Deus, se emociona com a palavra de Deus, ele quer cumprir a palavra de Deus. Ele até participa da igreja. Aí ele vem animado para a igreja, ai, glória a Deus, e louva, e
Aí ele está na pastoral, no grupo de oração, ele está na catequese, ele está no Cristo. Ele ouve a palavra de Deus, ele se anima com a palavra de Deus, ele fica animado, ele cria gosto pela palavra de Deus. Mas, quando começa a vir as tribulações, quando começa a vir os problemas, quando começa a vir as dificuldades, a dificuldade, os problemas e as tribulações vencem o poder da palavra de Deus. Ele não consegue assimilar que o sofrimento e as tribulações fazem parte do cristianismo. Gente, Jesus morreu na cruz. Por que eu quero vida boa o tempo todo? Deixa eu dizer um negócio para você. Nós declaramos que somos católicos, não é isso? Diga assim, eu sou católico. A doutrina católica, ela preza e ela dá um valor enorme. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. Um valor enorme para o sofrimento. Não que Deus quer ver a gente sofrer. Deus não quer ver a gente sofrer. Mas se o sofrimento, se você tiver de sofrer para se aproximar de Deus, e quantos não sofreram para se aproximar de Deus? Então, no mundo haverá tribulações. E este solo espinhoso, a palavra vem, cria raiz, ele tem raiz. Olha só, criou raiz. Só que quando vem o problema, ele não quer saber de Deus. Ele vai procurar outras coisas para resolver o problema dele. E aí não tem constância, não dá seguimento. É um discípulo medroso. É um discípulo que foge. Um discípulo que foge da igreja. Um discípulo que não quer compromisso. O discípulo que assiste a missa pela internet. Deitado na cama, tomando café, no conforto da sua casa. É o discípulo que quer conforto. Ele quer coisa boa. Se vier coisa ruim, Jesus, eu quero coisa boa. Não tem um discípulo de vitória. As vitórias, Senhor. O discípulo que gosta das vitórias. Mas esse discípulo não tem constância. Ele não tem entendimento. Na primeira provação, ele se derrete todinho. Esse é o discípulo com um coração espinhoso. Mas veja bem, Jesus é o semeador. O solo é o nosso coração que recebe a semente que é a palavra de Deus. Se Jesus é o semeador, a semente é a palavra, tudo está perfeito, só tem uma coisa errada, meu. Só tem uma coisa que pode dar errado nessa história, é o nosso coração. É como nós recebemos a palavra de Deus, é como nós temos esse relacionamento com o Senhor, é como nós temos esse entendimento de que de fato o Senhor é para mim. Então, a história é muito bonita. Nós temos um semeador. Jesus tem problema, tem defeito, Jesus? Sim ou não? Tem algum defeito em Jesus, gente? Sim ou não? Não! A palavra de Deus tem algum defeito? A semente? Sim ou não? Não. Então, fala para o teu irmão que está do teu lado aí. Maninho, o defeito é tu. Fala para ele assim, ó. Cria vergonha na tua cara, maninho. Só que temos uma solução. Temos uma grande solução. A palavra de Deus caiu em terra boa. Olha que coisa boa. A pior coisa para um agricultor, quem é agricultor sabe disso, eu não sou, mas eu já perguntei de um agricultor. A pior coisa de um agricultor
é plantar e não dar frutos. Você já imaginou? O agricultor é aquele que vive da colheita. Ali está o ganha-pão dele. Ali está o sustento da casa dele. E aí ele planta, ele vem plantando dali. Olha, ele plantou aqui. Nada. Imagine o coração desse agricultor. Imagine a tristeza desse agricultor. É bom o agricultor plantar e não colher, gente? Sim ou não? É horrível. É péssimo. É terrível quando se planta e não colhe. Mas aqui nós temos uma chance de transformar o nosso terreno, o nosso campo do nosso coração, esse campo que Deus preparou, que Deus chama, que Deus cultiva. Não tem quando você prepara a terra, joga fertilizante. O agricultor faz a adubação, prepara o solo, joga fertilizante, faz todo aquele... O nosso solo amazônico aqui, quem entende um pouco pode confirmar, existem algumas culturas, algumas plantações que não dá no nosso solo amazônico, porque o nosso solo é muito ácido. Algumas plantações são propícias para o nosso solo, por exemplo, o açaí, a castanha. São culturas, são frutos que são propícios para o solo amazônico. Porém, a maçã não dá, a uva não dá. E se eu quiser plantar maçã aqui, eu vou ter que preparar o solo. E aí, para mim preparar esse solo, vai ficar muito caro. Por isso que você não vê maçã aqui no Amazonas. Pelo clima e pelo solo. Jesus faz isso com esse solo. Para plantar a sua palavra, Jesus prepara. Jesus prepara o nosso coração. E Jesus semeia a sua palavra. E nesta quarta situação aqui, este solo, essa palavra é plantada no nosso coração para que a gente possa dar frutos. Meu irmão, você não nasceu, ninguém nasceu neste mundo para viver à toa na vida. Você tem um dom, você tem carismas, você tem a graça de Deus, você tem o Espírito Santo e você pode sim reescrever a sua história. O Padre Charles, quem veio à missa no domingo passado aqui, o Padre Charles falava exatamente sobre isso, que nós não podemos dar desculpa. Nós não podemos dar desculpa, não existe desculpa. Diante de Deus, diante do Criador, diante daquele que pode tudo, que faz tudo por nós, até plantar a sua palavra. Por que Jesus planta essa palavra, gente? É porque Jesus quer a gente feliz, a gente alegre, a gente... Não! Sim, Ele quer ver você feliz, alegre, Ele quer ver você cheio de vida, mas Jesus planta essa palavra no seu coração por causa de um objetivo. Quando nós lemos o Evangelho na missa, o padre lê o Evangelho na missa, o que é que o padre fala depois? Palavra da salva. Vamos falar bem alto isso. Palavra da salvação. A semente salva, gente. É para isso que existe isso aqui, ó. Esta palavra de Deus, proferida pela boca de Jesus, pela boca dos apóstolos, ela tem uma única missão: salvar almas. O resto é o acréscimo. Ela tem missão de nos formar, de nos tornar pessoas melhores, sim, de fazermos homens e mulheres socialmente corretos. Ela tem a missão de que você não faça, politicamente, que você não faça nada de errado. Na sua vida social, que você não faça nada de errado, está tudo aqui. Mas a função principal dela é te salvar. É isso. Esta terra boa, aonde Jesus anseia, Jesus procura hoje por essa terra boa, para te salvar, meu irmão. Para te salvar.
O nome Jesus, em hebraico, não sei se é em hebraico ou em grego, fugiu agora, quer dizer Deus salva. Deus salva. Jesus não fez nada, Jesus não moveu um passo da sua caminhada pensando exclusivamente em nos salvar. Quando ele recebeu a missão de ir morrer na cruz, ele sabia que ele ia sofrer. Mas por que ele foi? Ele poderia não ir. Ele foi porque ele queria nos salvar. É isso. Então, diante desta palavra de salvação, esta palavra que nos salva, cabe a nós abrir o coração para deixar com que esta palavra venha de fato gerar vida em nós, e assim nós vamos sim gerar frutos. Gerar frutos, meus irmãos, não é só para o padre, para o religioso, para o bispo, não. Gerar frutos é para todo batizado. Eu sempre falo isso, todo batizado tem uma bomba dentro de si e não sabe. Quando nós somos batizados, nós recebemos de Deus, isso é presente de Deus, dons, presentes. Deus é bom, Deus é amável, Deus é amoroso, Deus nos presenteia, porque Ele nos ama, e Deus nos dá presentes. E quando Deus nos dá presentes, nos dá dons, Deus quer dizer para nós que nós precisamos fazer com que esses dons fluam dentro de nós, senão vai ser enterrado. Não tem a parábola dos talentos? Enterra. O Salmo número 1 da Bíblia. Olha o que diz o Salmo número 1, meu irmão. Não precisa você pegar, só memorize, é muito fácil. Primeiro Salmo da Bíblia. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Feliz! Onde nós estamos buscando a nossa felicidade? Aonde eu busco a minha felicidade? Tem gente que vende felicidade. Tem gente na televisão vendendo felicidade. Eu quero dizer para você que felicidade verdadeira só em Jesus Cristo, só nele. E aí você vai bater, você vai procurar, mas daqui a pouco você vai cair numa depressão, daqui a pouco você está numa síndrome do pânico, daqui a pouco você está, como diz o padre Charles, você está todo escangalhado, porque você não procurou Deus, porque você não abriu o seu coração para que essa semente realmente crie raiz no seu coração, e aí passe a gerar frutos de conversão, de vida nova, de prosperidade, de alegria verdadeira. Meu irmão, deixa eu contar uma história para vocês. Há quase 30 anos atrás, eu era um jovem, só tinha duas coisas na cabeça: futebol e dançar boi. Eu queria dançar boi. Eu queria dançar boi. Olha a minha cabeça. Olha a minha cabeça. Eu ia para Parintins, aí eu via de lá, queria ser o dançarino do boi. Olha a minha cabeça, eu achava que a minha alegria, eu não estou julgando nada, gente, mas eu estou dizendo aquilo que é a concepção do meu estado de vida para você. Se servir para você, glória a Deus. Se não servir, glória a Deus do mesmo jeito. Cada um recebe de um jeito. Mas eu achava que a felicidade para mim era, no contexto do boi, tinha as menininhas que você pegava também, né? As cunhamporangas. E aí você achava que aquilo era tudo da vida. Eu viajava, eu ia lá para o interior. Aí eu ficava, porque quem é homem da cidade que vai para o interior é carne nova, né? Todo mundo, olha, o pessoal de Manaus, olha, as caboclinhas do interior adoram, irmão. O povo de Manaus, quando vai para lá. Aí eu gostava, né? Aí sabe o que foi que aconteceu comigo? O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, e o Senhor fez assim:
mandou uma tia minha me inscrever num tal seminário de vida no Espírito Santo. E era no mês de junho. Em mês de junho acontece o quê? Eu já estava 2 para lá, 2 para cá, 2 para lá, já estava no ritmo. Mas era início do mês, o festival é no final. Eu vou o primeiro tema, eu vou o segundo tema. No terceiro tema, eu olhei no calendário, ainda dá para ir. Mas o quarto eu falto. Tá bom? Aí a minha irmã foi comigo, e lá vou eu para o seminário. Quando eu chego lá, aí o pregador começa a falar que Deus semeia uma semente no nosso coração. E que nós precisamos escolher em ser terra, em deixar essa semente à beira do caminho, em deixar essa semente em solo pedregoso, em deixar essa semente em solo espinhoso, ou em deixar essa semente em solo que possa dar frutos. Mas aqui tem uma coisa que eu preciso falar para você. Toda aquela minha busca, eu buscava felicidade. Eu buscava um preenchimento da alma, que nada me preenchia, nada. E naquele dia, naquele domingo, era domingo de tarde, não tinha ar-condicionado na igreja. Hoje todas as igrejas têm ar-condicionado, e aí se não tiver. Eu fui para aquela igreja, e de repente, aquela palavra, esta palavra, ela começou a fazer uma coisa na minha vida, me deixar doido. E aquilo me pressionava de uma tal forma, porque no fundo, aquilo foi despertando que eu ia encontrar nesta palavra aquela água que mataria a minha sede. E aquilo, o Senhor me colocou numa curva onde eu não tinha mais para onde ir. Eu tinha que escolher. No outro encontro, já não era mais o Deus que semeava a sua palavra, era o Deus que me amava. Semana que vem. O Deus que me ama profundamente do jeito que eu sou. Não importa o que você faz, não importa o que você fez, não importa o que você está pensando em fazer, Ele te ama. Porque esse Deus para mim era um Deus que vivia lá em casa, na casa da minha mãe, tinha um quadro do Sagrado Coração de Jesus. Era aquilo ali, Deus para mim era aquilo ali, uma pintura muito bonita. Jesus era um homem histórico que viveu há 2.000 anos atrás, só. Eu confundia Jesus com Tiradentes. Para mim Jesus e Tiradentes eram a mesma pessoa. Não tem o Tiradentes? Pois é, para mim Jesus e Tiradentes eram a mesma pessoa. Olha o nível de conhecimento que eu tinha cristão. Missa, para mim, eu tinha ódio de ir à missa. Ódio. Não suportava. Não suportava. E aí, aquele encontro naquela igreja começou. E eu fui fazendo. Fui ali. Quando chegou, eu falei que no terceiro encontro, eu ia só até o terceiro, né? E aí, no terceiro, arrumei a minha irmã já arrumou, a minha irmã já ficou tipo a sinhazinha do boi, já se arrumou todinha. E aí ela chegou comigo e disse assim, bora! Eu olhei para ela e disse, eu não vou. Aí ela disse, o quê? Eu digo, eu não vou não. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas eu não vou. Agora, se Ele não fizer, eu vou ficar com raiva. Porque eu perdi o festival. Como é que Deus vai fazer isso comigo? E eu deixei de ir para o festival para concluir este bendito seminário de vida no Espírito Santo. Meus irmãos, o Espírito Santo me deu uma lapada tão forte. Mas pense numa porrada, meu. No dia que teve aquela efusão do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo que vai chegar para vocês. Que vocês não vão ser rebatizados, não. Nós vamos clamar o Espírito Santo de forma sobrenatural, pedindo a transformação da vida de cada um de vocês. E quando aquele homem chegou comigo e pediu o Espírito Santo, invocou o Espírito Santo sobre a minha vida, quando eu me dei de si, eu já estava em outro lugar.
Não sabia nem o que estava acontecendo. Eu fui para casa bêbado. Bêbado. Eu não bebo. Eu, Elson, não bebo. Nunca fiquei bêbado na minha vida. A única vez que eu fiquei bêbado foi naquele dia. Da igreja para minha casa tinha uma ladeira, eu ia assim, ó. O olho duro. Chegando em casa, não sabia nem o que tinha acontecido. E aí eu cheguei em casa, naquela época não tinha internet, não tinha... O grupo de oração fazia umas folhas de canto, eu peguei uma folha de canto daquela, levei para casa e eu ia tomar banho, eu ficava tomando banho e lendo o canto aqui, louvando a Deus. A vontade que eu tinha era de sair e gritando nos quatro cantos do mundo que Jesus salvava, que Jesus existia, que Jesus estava vivo. E é isso que eu quero dizer para você, meu irmão. Hoje, você precisa tomar a consciência disso. Aí eu entrei numa recém-convertido, eu entrei numa empolgação, eu queria mudar tudo. Eu queria ser padre, eu queria ser bispo, eu queria ser papa, eu queria ser tudo. Eu queria mudar o mundo. Aí eu conheci a minha esposa, aí depois eu fui para um show do Padre Zezinho lá no Sambódromo, aí o Padre Zezinho virou assim na direção que eu estava assim, aí começou a cantar aquela música Vocação. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo, querendo-te, a decisão é sua, a decisão é sua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Aí eu fui para casa, chamei a Shirley e disse, vamos parar esse namoro. Eu vou ser padre. Doido, doido, doido por Jesus, doido, doido, louco. Doido. Sabe aquela eu nunca fumei maconha, mas a maconha mais louca do mundo. A cocaína mais louca da face da terra, não existe. Doido, 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 não sabia o que fazer da minha vida. Aí eu fui procurar um padre. E aí, com um direcionamento espiritual, o padre me fez entender que a minha vocação era ser pai. E aí, mas foi difícil de entender, viu? Difícil de entender. Deus quer fazer isso com você, deixar você louco. Você quer ficar louco? De verdade mesmo? Pirado, louco, maluco por Jesus? É a maior loucura que um homem, é a loucura mais bonita que um homem pode fazer. É a loucura mais bonita que uma mulher pode fazer. As pessoas estão loucas lá no Rio de Janeiro pela Madonna. Não tem gente louca lá no Rio de Janeiro pela Madonna? Tem gente dormindo na praia, gente fazendo de tudo. Louca. A Madonna não vai levar ninguém para o céu. Jovens. Os meus 15 anos. Aí eu seria padre mesmo. Meus irmãos, seminário de vida no Espírito Santo está começando. Se lance nas mãos de Deus. Se entregue completamente. Abra os corações de vocês. Abra de verdade. Abra para que o Espírito Santo entre. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor.